Os fluxos de trabalho têm como objetivo automatizar tarefas e processos repetitivos, garantindo maior eficiência, economia de tempo e redução de erros. Se você deseja automatizar a sua rotina e aumentar a produtividade da sua equipe, precisa saber o que o Bitrix 24 pode fazer por você. Eu sou o João Matheus Diagas, implementador da BR24, a maior parceira Bitrix 24 na América Latina, e hoje eu vou ajudar você a criar os seus fluxos de trabalho no seu Bitrix 24. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, ativar todas as notificações para ser avisado sempre que um conteúdo novo for lançado. Vem comigo! Eu estou aqui no Bitrix 24 e vou mostrar para vocês como nós podemos iniciar um fluxo de trabalho, criar um fluxo de trabalho e configurá-los também posteriormente. Basta vir aqui no item de menu automação ou vir aqui na barra de pesquisa principal do Bitrix e digitar automação e rapidamente esse item de menu vai ficar disponível para você. Os fluxos de trabalho eles podem ser iniciados através do feed. Então se você estiver no seu feed e vir aqui na opção mais, acessando o menu processos, você terá acesso aos fluxos de trabalho nativos do Bitrix, se estiverem habilitados, e fluxos de trabalho que você criou e configurou para que aparecessem aqui no feed. A partir daqui, você também poderá criar um novo fluxo de trabalho e também poderá acessar o diretório de fluxo de trabalho. Aqui também nós temos um item de menu que nos leva às configurações deste módulo do Bitrix 24. Eu vou vir aqui no item de menu lateral e acessar o módulo de fluxo de trabalho do Bitrix. Aqui ele já nos traz para os fluxos de trabalho que estão em andamento. Então, se eu tiver fluxos de trabalho que eu estou envolvido, aqui eles vão aparecer. E posso também aproveitar os filtros do Bitrix nativos para visualizar aqueles que já estão completos, aqueles que foram iniciados por mim ou que estão em andamento. Aqui não tem opções de campos, mas eu posso filtrar pela pessoa responsável ou olhando o status desse fluxo de trabalho. Vindo aqui nesse item de menu principal, nós temos aqui todos os fluxos de trabalho que são configurados aqui no Bitrix. Então, a partir daqui, nós temos esse caminho. Eu vou vir aqui no item de menu fluxo de trabalho no feed. Este é o foco principal para potencializar e acelerar os processos da sua empresa. Aqui nós já temos diversos fluxos de trabalho que foram criados como exemplo, mas para você criar um novo, basta vir aqui no menu criar novo e criar os campos para o cadastro dessas informações. Como exemplo aqui, rápido, eu vou colocar um fluxo de férias, por exemplo. Então aqui nós começamos com o nome, colocamos também uma breve descrição, podemos escolher um ordenamento aqui na posição em que ele vai aparecer na lista, também podemos configurar uma imagem para esse fluxo de trabalho. Aqui em títulos nós vamos definir, se quisermos, os nomes para estes elementos que vamos cadastrar. Então o Bitrix nativamente chama todos os cadastros de elementos ou entidades. Aqui em acesso nós vamos permissionar este fluxo de trabalho e definir quem são as pessoas que vão poder alterá-lo, modificá-lo, terão a permissão para configuração e aquelas pessoas que terão a permissão para criar, adicionar um novo elemento a essa lista de fluxos de trabalho. E aí as permissões elas são bem similares às permissões de acesso já disponíveis em outros módulos do Bitrix. Selecionando, o Bitrix já traz essa lista aqui para mim. Eu posso configurar que tipo de permissão de acesso ela vai ter. Se ela vai poder somente adicionar, se ela vai poder ler, se ela vai poder ver no painel de controle, que é uma visão mais gerencial, onde a pessoa pode acessar direto ali pelo módulo de fluxo de trabalho. Também ela pode criar neste painel de controle, é bem similar ao adicionar qualquer coisa no fluxo de trabalho em si, não só nos elementos, ou eu posso dar a permissão de acesso total, onde ela poderá ver, adicionar, editar, inclusive excluir esse fluxo de trabalho, tá? Então tome muito cuidado com o tipo de permissão que eu vou atribuir, mas rapidamente aqui nós podemos direcionar o que cada um pode fazer, o que cada um pode configurar. Salvando aqui este fluxo, o Bitrix já vai gerar este relatório aqui para mim, onde eu posso acessá-lo clicando no próprio nome do fluxo de trabalho. Como vocês podem ver, todos eles vão ter esse cheque mostrar no feed. E aqui justamente onde eu configuro quais fluxos de trabalho vão aparecer lá no meu feed, na opção mais, para iniciar um processo de fluxo. Então, vindo aqui no meu fluxo de trabalho criado, vocês podem perceber que por enquanto eu tenho uma lista com 3 campos. Nós temos aqui o nome, as sessões e as observações. São campos de cadastros nativos ou que indicam uma situação aqui do meu fluxo de trabalho. Se eu vier aqui na engrenagem, assim como lá no CRM, eu tenho a opção de trazer outros campos aqui também, como ID
ID posso aqui aplicar para todos os usuários, né? Bem comum este tipo de configuração, aplicando aqui para todos eles o que eles podem visualizar. Neste momento, eu ainda tenho somente um fluxo com poucos campos. Então, você deve estar se perguntando, e agora, o que eu faço com a minha solicitação de férias? Bem simples, gente. Qualquer fluxo de trabalho vai ter o mesmo caminho. Você vai vir aqui nessa engrenagem no canto direito superior. Clicando nela, você vai ter aqui a opção de personalizar campos. E é aqui que você vai acessar a seção de criação de campos do seu fluxo de férias, por exemplo. Se você não quiser utilizar este campo com o nome dele, campo que o Bittrex atribuiu, basta vir aqui nesses 3 risquinhos e acessar essa opção de editar. Então eu posso definir aqui como se fosse um motivo de férias, por exemplo, um motivo de solicitação. Eu poderia atribuir isto a esse cadastro. Ou, por exemplo, uma boa prática aqui que você pode adotar, poxa, Jagas, não quero utilizar esse campo. Vem aqui, coloca um ponto e atribui um valor padrão para ele. Então, ou seja, toda vez que houver um cadastro ali do seu fluxo de trabalho, este campo vai já vir preenchido com ponto e você não vai utilizá-lo para parâmetros, para dados, relatórios, enfim, tá? Aqui abaixo, inclusive, nós podemos definir se esse campo vai aparecer no momento de criar um elemento neste formulário do fluxo de trabalho. Então, se eu desmarcar esta opção, este campo já não aparece mais lá para a pessoa na hora de criar, tá? Então isso já facilita muito. O mesmo eu posso dizer aqui para o Bittrex sobre a edição. Então, quando alguém for editar esse elemento, a edição neste campo não aparecerá no modo de edição. Poderia definir também que ele não seria editável, mas eu poderia dizer que ele poderia aparecer, mas eu não posso editá-lo. E eu também posso definir se esse campo vai criar um link de item da lista. Esse campo é bem utilizado em automações de processos de negócio e fluxos de trabalho no CRM para você associar um campo de lista, né, vinculado a elementos do Bittrex 24, trazendo ele como uma opção de seleção. Então, facilmente você poderia rodar isso numa automação, buscando informações cadastradas neste elemento aqui de um fluxo de trabalho, por exemplo, ou salvar aqui. E agora eu posso criar campos para esse meu fluxo de férias. Basta vir aqui em adicionar campo. Então aqui eu coloco o nome deste campo. Aqui em tipo, eu vou selecionar o tipo do campo que eu vou utilizar. Então, como vocês já sabem, o Bittrex tem diversos tipos de campos e vocês vão poder selecionar aí de acordo com a necessidade, a pergunta que você vai trazer para aquela pessoa preencher. Posso ordenar este campo, aí é interessante, porque se eu quero que esse campo apareça primeiro na hora que a pessoa está preenchendo uma ficha, um elemento, eu coloco um ordenamento menor, tá? Então eu posso ir configurando dessa forma os meus campos para criar aí uma experiência do usuário melhor na hora de cadastrar. E este campo eu também, assim como o campo nome que eu mostrei anteriormente, eu posso definir se ele vai aparecer ou não. Neste caso eu quero que ele apareça. Se ele vai aparecer no formulário de edição, quero que ele apareça também. Mas posso definir aqui, por exemplo, que este campo não pode ser editado. Ele somente será lido, tá? Então é para isso que servem essas configurações. E aí conforme você for construindo, isso aí vai ficando muito mais nítido para sua configuração. Neste caso aqui eu não quero ele somente leitura no formulário de criação, eu quero ele somente leitura no formulário de edição, né? Então eu venho aqui e marco ele. Onde eu utilizaria uma opção com somente leitura na criação? Talvez num campo informativo, algum campo que eu queira deixar ali com uma observação ou alguma data específica, né? Algum critério que eu queira mostrar para esse usuário na hora de cadastrar. Então, criando todos esses campos, eu posso vir aqui, voltar à lista, e o próximo passo é configurar o meu fluxo de trabalho. Então, basta vir aqui na engrenagem, no menu superior também, e vir aqui em configurar fluxo de trabalho. Aqui nós utilizamos o processo de negócio sequencial, que é onde nós construímos com uma lógica de construção já conhecida no CRM, então para quem já construiu lá, é a mesma forma de construção. Aqui nós damos um título para este fluxo, porque poderíamos utilizar aqui um auto-run, né, quando que esse fluxo de trabalho será iniciado, ao criar um elemento, ou ao atualizar um elemento, ou poderia deixá-lo desmarcado para executá-lo de forma manual quando eu quisesse. Então a ideia aqui é nós seguirmos essa construção, por exemplo, uma ideia de aprovação para um fluxo de trabalho de férias, né, ou um fluxo de trabalho de reembolso. Então todos eles são baseados em aprovações. Então nós poderíamos vir aqui em tarefas do fluxo de trabalho e selecionar aqui se eu quero fazer um pedido de informação adicional, se eu quero fazer uma aprovação de elemento. Então, por exemplo, se eu quero aprovar uma férias ou um pedido de férias
elementos ou não, né? Basta configurar essa automação de aprovação de elemento. Então, se for aprovado, ele vai seguir uma linha lógica aqui do processo. Se for reprovado aqui, ele vai seguir uma outra linha. Então, poderia, por exemplo, fazer uma solicitação de uma aprovação. Após aprovado, poderia vir aqui e notificar essa pessoa, tanto no bate-papo, quanto numa mensagem de rede social, ou adicionar uma postagem no feed. E após, também poderia adicionar este evento ao gráfico de ausência da empresa. Então, para quem é do RH, isso é muito importante também. E para quem é usuário do Bitrix, é interessante porque marca que a pessoa está de férias, marca que ela está ausente. Então, basicamente, aqui nós vamos seguindo a lógica de construção, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e dando os direcionamentos de acordo com as condições que são estabelecidas por este fluxo de trabalho. Tá? Se você quiser ter mais noção aqui de fluxos, o Bitrix já entrega lá nos fluxos de trabalho do feed opções nativas que você pode estudar, tá? Então, por exemplo, viagem de negócio é um fluxo de trabalho nativo, relatório de despesas é nativo, deixar aprovação também é nativo, e você pode aproveitar para estudá-los, tá? É uma recomendação que eu faço, que pode expandir ainda mais aí a sua criatividade na hora da construção. Existem várias possibilidades, várias construções, você pode aproveitar ao máximo desse recurso que o Bitrix entrega para você. Se você quiser utilizar o fluxo de trabalho como diretório de informações, também é possível. Então você pode criar um fluxo de trabalho para verificar se CNPJs são duplicados, você pode criar aqui um relatório de fluxo de trabalho para gerenciar as suas oportunidades. Então sempre que um negócio for ganho, você pode, através de automação, criar um elemento nesse fluxo de trabalho, gravando as informações de valores, datas, responsáveis pela venda, nome do cliente, pode traçar aqui planos de sucesso para o seu cliente. E um detalhe bem interessante é que quando você tem os fluxos de trabalho com campos vinculados a itens de CRM, esses fluxos de trabalho também aparecem lá no seu cliente, tá? Então, se eu acesso esse cliente, eu tenho rapidamente um item de menu vinculado a ele, né, baseado a um fluxo de trabalho criado. Então, neste item eu consigo visualizar o cadastro que foi realizado, os campos, as perguntas que foram direcionadas, e por aqui também podendo adicionar novos elementos, então traçando aí um plano de sucesso para o cliente, por exemplo. E aqui pelo módulo de automações, você também vai ter acesso a regras de automações e gatilhos de outros módulos do Bitrix, como CRM, tarefas e projetos. Recentemente também o Bitrix trouxe para cá soluções automatizadas, que é um novo termo para automações inteligentes de processos, e para aquelas que foram criadas itens de menus, eles trouxeram para cá para ficar mais organizado. Aqui em RPA nós temos os fluxos de trabalho com Kanban, que é pouco utilizado, né, porque não tem tantos recursos complexos de construção quanto o fluxo de trabalho no feed, e temos aqui os scripts inteligentes, que também estão agora associados aqui ao módulo de automação. Aqui mais nós temos as listas, que nada mais são do que fluxos de trabalho também, né, mas na sua essência, né, de cadastro principal. Então aqui é muito utilizado para listagens de respostas pré-definidas ou listagens de cadastros mais simples, mas que também podem utilizar de automações e recursos, né, porém não podem ser executados a partir do feed. Neste vídeo você aprendeu como os fluxos de trabalho podem automatizar a nossa rotina, aumentando a nossa produtividade e a eficiência da equipe. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e comentar as suas dúvidas sobre o tema. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!